Bom, nesse ponto aqui, nós já temos a noção do que, como representar números inteiros, né? Números positivos, negativos e números fracionários. Então agora vamos trabalhar, né? Vamos começar a trabalhar as notações para números reais. Então, a primeira notação de ponto fixo. Notação de ponto fixo. Então, a ideia de notação científica, né, que a gente está acostumado, né? A notação de ponto fixo é o seguinte, né? Eu vou ter um número de bits para a parte inteira, né? Aí nós temos a vírgula, né? O ponto decimal, né? O binário aqui no caso. E aqui a parte fracionária. Ok? Então vai ter um número, né? Nas nossas representações. A gente vai digital, né? Em geral a gente vai ter um número limitado de bits, né? Especialmente para a parte fracionária, né? Quando tem aquelas dízimas, né? Pode ter infinitos ou números reais, né? Pode ter né? Para ter uma representação exata do número, eu precisaria de infinitos bits, né? Então, no caso, ou infinitos dígitos decimais. Então, no caso, não tem jeito. Alguma hora ele vai truncar para né, a precisão que a gente, né, precisa para trabalhar. Né? Não há memória, né, suficiente, né? Jamais vai ter memória suficiente para guardar tudo isso aqui. Memória digital, né? Ok? Então a notação de ponto fixo é isso. Ele vai ter sempre, o ponto vai ser sempre o mesmo número de dígitos à direita da vírgula, sempre né, o máximo número de dígitos à esquerda, né, da vírgula. Ok, então basicamente é como se fosse um inteiro, né, multiplicado por uma potência de 2, né. Então é como se fosse um inteiro multiplicado por potência de 2, certo? Então aqui no caso, se isso aqui eu representasse como um inteiro, né? Então seria esse inteiro vezes 2 elevado a quanto, né? Então, quando dei 1, 2, 3, 4 casas. Então, 2 a menos 4, né? Certo? Então, esse aqui seria um inteiro aqui. Então, a forma de representar o número real em ponto fixo, né? É mais ou menos essa. O significado é esse, né? Ok? Então, a hora que você for somar, você pode simplesmente somar os inteiros, né? A hora que você for multiplicar, você pode multiplicar os inteiros, só que depois você tem que lembrar que, né, você está multiplicando duas vezes aqui também o 2 a menos 4. Né? Okay? Então aí no caso teria que multiplicar e depois deslocar 4, né? Multiplicar por 2 a quarta, né? Teria que multiplicar e depois deslocar 4, né, bits à esquerda. Né? Lembrando que sempre que eu multiplico por 2, né, eu estou né, multiplico ou divido por 2, eu estou só posicionando a vírgula. Né? Okay? Então isso aqui é a notação de ponto fixo. Né? Então ele pode deixar como exercício aqui, por exemplo, eu quero representar com um inteiro, né, um número real, né, um inteiro de tamanho 16, né, okay? Sendo que eu tenho 8, 1 byte, né, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 bits, né, para representar a parte inteira, e mais 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para representar a parte fracionária. Okay? Então tem 8 bits e 8 bits. E agora vamos fazer o seguinte, eu quero saber, né, qual o menor... e esse aqui vai ser um bit de sinal, certo? Então são 7 bits de... Né? Vamos usar a notação de complemento de 2. Né? Okay? Como se fosse
um grande inteiro aqui de 16 bits, né? E essa aqui é a parte fracionária, né? Vamos, né? Supor que seja dessa forma. E aí vamos fazer o seguinte. Eu quero saber. Não precisa ser a anotação, mas eu quero saber qual que é o menor valor, né? Ou mais negativo, né? Qual é o maior valor, ok? Então, mais positivo, né? Certo? Eu quero o menor valor em módulo, né? Menor valor absoluto, ok? Que isso aí vai distinguir para mim, né, qual que são os pontos que estão próximos de zero. Então, como o zero vai estar aqui, né? E aqui vão estar meus números, né? Meus números reais, notação, né? De ponto fixo. Então, aqui é o positivo para cá, negativo para cá. Então, vai ter um número aqui, né? Vai ser o menor, né? Vamos chamar de mais negativo, né? Que é o menor número representável. Esse aqui seria o mais positivo, né? Que seria o maior número representável. E aqui eu teria o de menor módulo, né? E seja, né? Menor módulo maior do que zero. Esse de menor módulo maior do que zero vai ser vai me dar, né, precisão aqui, é o que me dá, é o quanto que eu ando, né, de um número para o outro, aqui no caso, que é fixo, né, na notação de ponto fixo, ok? Então essa distância entre os pontos aqui vão ser fixas pela notação de pontos fixos. Você pode pensar como uma vantagem, né, ok? Por outro lado, a gente não consegue representar um valor menor do que esse, né? Se tiver que representar um valor menor do que esse, o que vai acontecer? A gente vai chamar de o underflow, né? Vai representar esse número como zero, né? Então, se o valor, né, não couber nas casas decimais, né, o número significativo for muito pequeno, dígito significativo for muito pequeno, vai cair no underflow. E se eu quiser representar um número aqui maior que o mais positivo ou menor que o mais negativo, aí eu vou cair no caso de overflow, né? que o número aí está, né? Tá além da representação também, a gente não consegue representar esse número. Aí não adianta eu representar ele como o maior número, né? Porque aí não é um valor representativo, né? Não é um valor que vai poder ser usado, né? Então, o ideal seria a gente mesmo chamar ele de mais infinito ou menos infinito, né? Que aí a gente consegue lidar melhor com ele. Okay? Então, é esse a notação de ponto fixo, né?